Salve família! Tá acontecendo, irmão! Família do céu, depois de muito tempo querendo, eu tenho pra mim que esse é um dos episódios que é o meu episódio da vida. Episódio da vida, que é a gente falar sobre, nós falarmos sobre cannabis medicinal. E hoje eu trouxe um irmão, um parceiro, um brother, que tem me ajudado demais na jornada. E aí eu fui publicar um vídeo, irmão. Gravei um vídeo falando da minha experiência com óleo da cannabis, irmão. Choveu. Mas é isso, família. Eu vou deixar ele se apresentar porque esse menino é incrível. Trouxe aqui o Davizão. Conhece o Davi? Da Sagrada Medicinal? Associação Sagrada Medicinal. Davizão, se apresenta pra nós. Nos privilegie com a sua apresentação, irmão. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade. É sempre um prazer enorme estar falando sobre cannabis. Conseguir levar essa medicina um pouco mais longe e mostrar para as pessoas esse remédio. Eu sou o Davi, presidente da Associação Sagrada Cannabis Medicinal. E estou aí nessa luta com o pessoal para poder levar esse remédio aonde ele tem que chegar. É um prazer, meu querido. Pô, Demorou, mas satisfação. deu certo. Tá acontecendo, Tá irmão. acontecendo. Davizão, começa contando pra nós. Cara, eu não tenho o que questionar, cara. Não tenho o que questionar a melhoria, a dignidade que é. O seu produto me trouxe. Eu não entendo nem como um produto, irmão. É uma libertação. Uma libertação. Conta um pouquinho pra gente, Davizão. Como começou essa jornada? Quanto tempo você tá nessa jornada? Eu faço uma luta muito antiga com a cannabis, de algumas décadas já que eu venho lutando sobre esse tema, tentando normalizar. Muita gente luta pela legalização da maconha, né? Mas eu acho que não é o caminho. Eu acho que as pessoas precisam primeiro entender tudo que ela faz, os benefícios, porque mais de 100 anos ela vem sendo batida, sendo criminalizada. Então todo mundo acredita que isso é uma droga. Foi vendido para nós que isso é uma droga. Então há alguns anos, mais ou menos uns 5 anos, eu tive autorização de cultivo minha. E aí eu comecei a produzir o óleo. Foi onde eu encontrei um advogado que mudou a minha vida. E falou, não, Davi, vamos fazer com segurança. Foi onde nasceu a associação. Eu conversei com um amigo meu de infância, o Daniel, que hoje está comigo lado a lado. E ele aceitou a proposta. Corajoso. Preciso de umas amizades dessa aí. Eu vou te apresentar ele. E aí, dali pra frente, isso tem 2 anos e meio, mais ou menos, nasceu a Sagrada Cannabis Medicinal. Legal. Dali pra frente começou. Só eu e ele. Depois chegou a Paula, também para ajudar no acolhimento. E foi tomando um tamanho que hoje tá ficando legal. Tá bem consolidado. Tá bem consolidado. Você disse 2 anos de associação. Isso. E qual tem sido o maior desafio da visão? Assim, que você vê que é um, é um desafio que, poxa, é uma coisa boba que poderia ser muito melhor se, ó, é uma burocracia. É isso? O maior desafio, acho que tanto da Sagrada quanto de todas as outras associações hoje, é a regulamentação. Embora nós trabalhemos com maconha, ninguém quer trabalhar errado. Todo mundo quer trabalhar da maneira correta. Mas o governo não cede para nós uma legislação para nós podermos segui-las. Então, existem algumas normas da Anvisa, algumas RDCs, que são umas condutas que temos que seguir, mas sem nenhum respaldo do governo, com aquela incerteza de que vão entrar aqui, vão prender todo mundo. Caramba. Então, todo mundo faz, a maioria, né, faz da maneira mais correta possível, mas quando você não tem uma lei para te amparar, para te dar proteção, você fica muito vulnerável, né? Você acaba Então, ficando refém do sistema, né? Você fica refém do sistema. e são algumas noites que mesmo com o uso do óleo é bem difícil de dormir. Aí conta pra gente.
O que que a sua associação faz? O que que ela produz? O que que ela oferece? Conta pra gente. Hoje a Sagrada produz 4 tipos de óleo. Ela produz um óleo rico em CBD, ela produz um óleo rico em THC, ela produz um óleo misto, que seria o óleo 1 para 1. Ele tem metade CBD e metade THC. E agora nós temos uma linha também PET, uma linha para os animais. Então, bastante veterinário agora entrando nesse estudo, tendo esse entendimento que faz muita diferença, devolve a qualidade de vida para o seu pet. E a gente sabe que o pet é um filho, né? Sim. Então, traz toda essa alegria para a família também, em ver aquele filhão de pelo vivendo bem. Inclusive, isso foi uma das perguntas das caixinhas, da caixinha de perguntas. Quer ver? Só um instantinho aí, família. Aqui é tudo real time. Aguenta aí. Tem uma. Pode dar para animais. Aqui tá escrito epiléticos, mas eu acredito que tanto para humano tem diversas finalidades. De repente, não sei, né? Não sou veterinário, não tem esse lugar de fala. Então vocês já estão com um produto destinado a pets. Sim. Então, ó, já tá respondido, hein? Depois a gente. Eu já consigo responder. Agora eu já consigo responder. Cara, que massa. Que massa. Informação assim. Certamente muita gente vai fazer uso dessa informação. Porque o que a gente vê de pai de pet, que é extremamente cuidadoso, carinhoso, que cuida de fato como deve ser um filho. Sim. Caraca, que massa. Que É, massa. Eu tomo óleo misto. Mas essa do pet, assim, eu fiquei chocado. Você consegue explicar, Davi, pra gente a diferença entre o óleo de THC, o óleo de CBD, o misto e o de pet? Você consegue dar uma. basicamente, são pelas necessidades do ser humano. Algumas enfermidades vão precisar do THC, outras do CBD e outras vão precisar do conjunto. Como que ele atua no nosso corpo? Todo ser humano tem um sistema endocannabinoide dentro dele. E esse sistema, de vez em quando, ele dá uma desregulada. Quem que regula? Os próprios canabinoides. Então, nós vamos ter uma gama de mais de 140 canabinoides, com os principais conhecidos como CBD e THC. Então, só eles regulam. Quando dá algum tipo de enfermidade, o médico vai saber. Bom, você está sentindo isso? Então é falta desse canabinoide. E aí o médico vai estar guiando você para você estar corrigindo isso dentro do seu organismo e voltando a vida ao normal. Cara, que sensacional. Sensacional. E o legal é que, tipo assim, você falou ali atrás que você foi estudar sobre para poder fazer o mais correto possível, né? E hoje você é o cara que troca até a flor pro corpo não se adaptar. Sim, devido a alguns estudos, inclusive alguns médicos trazem isso para a gente, né? Trouxeram lá atrás isso para a gente, que estava existindo uma certa resistência do organismo. Então a pessoa começava com 2, 3 gotas, de repente, daqui a um ano, a pessoa, para ter o mesmo resultado, estava tomando 10 gotas. E eu fiquei pensando muito, eu falei, poxa, 10 gotas durante 20, 30 anos, o que que isso não pode fazer no corpo da pessoa? E a nossa ideia é ajudar, não criar mais um problema para a pessoa. Então eu fui estudar isso. Uma palestra em Portugal com um médico sensacional, ele falou sobre isso, sobre a resistência do corpo humano e sobre a diversidade de plantas que hoje nós temos no mercado, de genéticas, né? E ele explicou muito bem. Quando você troca a genética, você praticamente engana o seu sistema endocannabinoide como se fosse um outro produto. E aí ele começa a receber totalmente como se fosse a primeira vez. Então, lá na Sagrada, nós vamos meio na contramão das associações. Nós não usamos plantas madres, nós não trabalhamos com clone, nós trabalhamos com semente. É um custo muito mais alto? É um custo muito mais alto. Mas a associação ela é sem fins lucrativos, então todo o dinheiro tem que ser usado para o bem do paciente. Então nada mais justo do que a gente fazer da maneira correta. Trocar em todo cultivo lá as strains, que são as genéticas. Como nós temos essa gama de mais de 5.000 genéticas,
vai ser difícil repetir. Então, nosso paciente vai estar sempre tomando a dosagem que realmente ele precisa. Nunca num excesso, nunca numa falta, sempre realmente o que ele precisa mesmo. Caraca, existe mais de 5.000 espécies? São lançadas por ano cerca de 400 a 500. Nós tínhamos lá atrás, no começo de tudo, 8 genéticas mais ou menos, espalhadas pelo mundo. Essas genéticas foram sendo juntadas e o pessoal começou a cruzar elas. Então hoje você tem a cruza da cruza da cruza. Então foram criadas diversas genéticas. Trabalho muito E lindo. sempre aperfeiçoando a genética. Sempre aperfeiçoando para Que legal. devidos casos, né? Uhum. Alta produção, alto sabor, alta concentração de resina, que é o que nós extraímos para poder fazer o óleo. Tudo isso foi sendo aperfeiçoado. Lá atrás era bem mais difícil, hoje já está um caminho bem mais trilhado. Que legal. Legal. Hoje, a associação, qual é a maior procura, assim? Não sei se chega para você, que você é o CEO, é o presidente da associação, mas assim, você fica sabendo dos casos. Sim. E qual, assim, os top 3, quais são as procuras maiores? Ansiedade, né? Uhul! Eu É acho nóis. que uma grande parte da população sofre disso. Divertidamente que eu diga. Insônia também a gente pega bastante. Depressão, chega bastante gente. Fibromialgia também, chega muita gente com Fibromialgia fibromialgia. é aquelas dores, é isso? Fibromialgia, tem pacientes nossos que chegaram a estar tomando 13 comprimidos diferentes por dia. Então, não tem como você não entender que você vai tirar a dor da pessoa, mas você vai sobrecarregar sistema digestivo, fígado, rim, toda essa parte vai ser machucada. Então você pode estar gerando um outro problema na pessoa. Uhum. E aí quando você manda o óleo para esse paciente e você vê que ele, aos poucos, confiando, cada hora mais, vai largando cada comprimido um por vez, isso é muito bonito. Como é para você? Você entender... Você consegue ter a dimensão do que vocês fazem? Consegue ter a dimensão do... É o que a gente estava conversando aqui no bastidor, da dignidade e qualidade de vida. Vocês têm essa dimensão, cara. E eu posso dizer isso por mim. O quão eu sou grato por isso. Eu tenho para mim que é o que me move. É fazer chegar em todo mundo. Eu acredito que essa é a missão que eu vim fazer na Terra. Mostrar para as pessoas essa medicina. Como a OMS diz, todo paciente tem o direito de escolher o seu tratamento. Mas para que isso ocorra, ele tem que saber que existe. Então, eu tento fazer da associação um canal para que essas pessoas tenham entendimento, saber que isso existe, de uma maneira desmistificada, entendendo quais são os benefícios e dali para frente essa pessoa poder fazer a escolha dela. É exatamente a premissa desse canal, inclusive, desse portal, né? Podcast Debates Sem Fronteiras. É exatamente isso, da visão de levar a informação séria, a informação verdadeira, tentar ao máximo desmistificar, quebrar preconceito, desconstruir culturas de preconceito institucionalizado, tá ligado? Então, assim, esse é a minha premissa também. E aí a gente une tudo isso e a gente se junta para levar essa informação, cara, a gente precisa. É uma pergunta que eu quero fazer, inclusive, é assim, como tem sido para vocês, enquanto associação, para lidar com preconceito? Porque assim, a gente já falou sobre isso, inclusive, mas eu quero muito bater na tecla e eu vou entender de verdade e respeitar pra caramba a associação e tal, mas as pessoas, no meu entendimento, o meu Thiago Borges, as pessoas precisam entender que quem tá trazendo a cura pra doença do século é sim, de fato, a maconha, irmão. As pessoas têm que entender que aquilo que foi pregado uma vida, culturalmente, aquele preconceito ridículo, é
É a maconha que tá salvando, família. A maconha, ela tá salvando famílias. A maconha, ela tá salvando empregos. Ela tá salvando vidas. Ela tá salvando relacionamentos. Isso eu posso dizer com propriedade, irmão. Você sabe o que que é se acordar na madrugada, 3 da manhã, rotineiramente, acordar 3 da manhã e sua cabeça ficar a milhão. Pô, tem boleto pra pagar. Ah, não sei o que lá. Você vai lavar uma louça, no meu caso, você pega a faca pra lavar a louça e fala, e se eu cortar o punho? Irmão, há 8 meses, sumiu da minha vida. Sumiu. Hoje eu tô falando que, assim como eu virei testemunha da jiboia, agora eu tô virando testemunha da cannabis. Tô virando, irmão, porque eu sinto a diferença que fez na minha vida. E todo mundo que chega na minha DM perguntando sobre, o vídeo lá bombou, cara. Bombou, Que estrumbou. legal. E todo mundo que chega, eu falo, entra em contato aqui, ó, com essa família aqui. Teve uma moça que entrou em contato com vocês, ela passou com as médicas, que depois eu também quero que você fale sobre, né? E aí ela falou, empolgadíssima, ela, Thiago, comprei aqui e tal, agora eu vou começar. Como que é? Eu falei, ó, calma, dá uma segurada. Não é pastel, não é da noite pro dia. E Sim. digo mais, você diretamente não vai perceber os benefícios em 2 meses. Você vai começar a perceber quando você dormir bem. E aí você vai acordar e falar, poxa, como eu dormi bem? Eu não acordei essa madrugada. Eu não tive sono leve. Acaba até achando estranho, né? O que que Acaba achando estranho. aconteceu? Irmão, é bizarro. É, Sabe o que é louco? A medicina, o óleo, ela calou as vozes da minha cabeça. sim. Cara, de verdade, da visão. De verdade, você. Eu não sei se você sofria com ansiedade e tal, mas eu não sei se você tem ideia do que é calar as vozes da sua cabeça. Eu passo por isso também. Parece que ela organiza os seus pensamentos e faz uma fila, né? Parece que fica todo mundo Você em fica fila produtivo. e aí você consegue pensar em um por vez, não em todos num conjunto, né? Sobre essa parte da discriminação, eu venho de uma família muito aberta, muito liberal, e o meu pai sofria das mesmas coisas que nós. E aí o meu pai fumava. Ele não tinha acesso ao óleo lá atrás, não existia o óleo. Então eu nasci numa família de pessoas que faziam uso da cannabis, da forma que eles tinham acesso. Certo ou errado, era o que ajudava. E o meu pai passou por muita situação estranha, muita mesmo. Não ser convidado para festas, ser apontado. Meu pai sempre foi um bom empresário, sempre teve sua vida bem digna em relação a isso. Mas mesmo assim, as pessoas, o maconheiro ali, ó, não dava atenção para ele. E eu cresci, nasci e cresci ouvindo meu pai falar: agora eu vou ali usar meu remédio, tá, filho? E ele ia lá, se medicava e voltava. E era nítido o bem que fazia para ele. Ele voltava uma outra pessoa. Ele foi um pai que eu não tenho do que reclamar. Um mega pai. Meu pai nunca bebeu, mas ele era discriminado porque ele fumava. Então essa parte de ser apontado eu já venho sofrendo desde que eu nasci. Para mim é algo mais corriqueiro, eu nem ligo. Eu acredito muito que essas pessoas que criticam, mal sabem elas o bem que poderia estar fazendo na vida delas, mas por questão de. E também não é culpa delas, é uma questão social, é o que ensinaram para elas até ali. E por conta disso elas acabam perdendo esses benefícios. Mas eu tenho uma amiga, a Luana, que ela fala uma frase muito interessante. Não espera precisar para se informar. Você não quer usar, não tem problema, mas entenda para que serve. Porque às vezes a sua mãe, a sua avó, o seu filho, a sua vizinha, eles podem estar precisando. E a partir da hora que a cannabis entra na vida da pessoa, você é um testemunho disso, muda totalmente o quadro. Então, pessoal, leiam, estudem, tentam pelo menos entender
o que a cannabis faz dentro da vida de uma pessoa. Se dali pra frente você achar que você não tá de acordo, aí você tá no seu direito de criticar. Mas sem saber, sem ler relatos, é muito difícil você ter uma opinião. Você traz uma opinião formada por outras pessoas, com Vozes da outros cabeça. intuitos, sabe? Às vezes um intuito financeiro, às vezes um intuito governamental, mas não deixe de conhecer, porque ela tem ajudado muitas vidas. Tem. Sou prova disso. Sou prova disso. Cara, eu sei lá, acho que eu tô 8 meses querendo gravar com você, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu falo, cara, é o episódio da minha vida no sentido de poder levar essa mensagem a milhares de pessoas. E eu tava louco pra vir, Tilo. Milhares de pessoas. As pessoas, elas precisam saber. Elas Sim. precisam. Tá falando, vai estudar, vai ler. Então, eu falei isso com o episódio da mãezinha atípica. O preconceito, ele vem da falta de informação. Sim. Se você tem informação, você tem conhecimento sobre aquilo, você vê que, poxa, né? Mas você falou, né, que seu pai, ele fumava e super resolvia, ajudava. Sim. Então, você pode falar pra gente um pouquinho dos diversos... Eu acredito que na minha cabeça só vem 3. Dos usos, das formas de uso da cannabis, da maconha, pra ajudar a pessoa. Sim. Porque eu tomo óleo. Certo. Eu sei que tem flor. Tem a flor ela é usada para um resgate mais imediato. Quando você toma o óleo, o seu organismo demora de 1 a 2 horas para receber ele e começar a fazer o efeito. Porém, ele vai entrar numa linha de 8 horas de duração, 6 a 8 horas. Já quando você precisa de um imediatismo, você precisa estar usando a flor ou o spray nasal. Ambos agem muito rápido, questão de 30 a 60 segundos, já estão agindo. Porém, eles não seguram por muito tempo. Eles vão ter uma durabilidade de, no máximo, 2 horas, 2 horas e meia, e aí ele começa a cair numa velocidade muito grande. E temos a pomada também, que é um produto que está em produção, análise, testes, produção, para dores. Temos tido vários resultados excelentes, mas ainda não podemos disponibilizar. Mas será Tá em rápido. fase de teste. Vai. Cara, eu não sabia que tinha spray. Tem o spray nasal, ele é usado para crianças em convulsão, crianças, adultos, mas a maioria é crianças. Então você aplica e aquela criança para de ter uma convulsão ali muito rápido. Parece que imediatamente. Assim. Eu tenho um conhecimento que tem bastante mãezinhas de autistas que usam e contam do progresso que, tipo, meu filho dava, sei lá, 10, 15 convulsões no dia. Hoje, se ele dá 3, 4 no mês, é muito. Teve um caso que ficou bem famoso de uma criança que ela tinha, em média, 60 convulsões ao dia. Meu Deus. É complicado. Não sobra tempo para mais nada. E não sobra mais tempo também para a família. Então é uma mudança muito grande que a família tem que fazer para poder estar cuidando dessa criança. E você sabe a dificuldade hoje de viver no Brasil. Então, a pessoa tem que sair do trabalho, isso já acarreta em diversos problemas financeiros. E essa criança começou a fazer o uso do óleo. A mãe, desesperada, ela era totalmente contra, por ter aprendido que era droga. Foi culturalmente introduzido na vida dela. E aí, quando você vai falar de filhos, é o bem mais precioso da vida da pessoa. Não tem Então, lei. ela morria de medo disso piorar o quadro da criança. Quando ela aceitou, Tiago, é inacreditável. Essa criança ainda tem convulsão. 1, 2 ao mês. Então você sai de um quadro de 3.500 convulsões ao mês para 1, 2. Maluco. Proporcionalmente até difícil de fazer a conta. Você tá maluco. E aí essa criança passou na Rede Globo.
Sério? Ela ficava toda dura, toda travada, e na Rede Globo ela passou com um violão na mão, tocando do jeito dela, mas conseguindo tocar. Isso comoveu muita gente e a partir dali teve muita procura. E desde então está sendo bem propagado isso no meio, porque traz realmente a dignidade para a vida, tanto da criança, poder ir num restaurante com os pais, poder Sim. fazer uma viagem, poder entrar dentro de um avião, poder... Socializar. Exatamente. Poder levar essa criança numa Num escola, parque. num parque, porque tem tanto preconceito do ser humano que às vezes você passa do lado de uma criança convulsionando, em vez de você ajudar, você nem olha. Então, é complicado. Quando a gente mexe com saúde, é complicado. Só quem passa que sabe a dor que sente. Davizão, uma dúvida que eu acredito que não é só minha, inclusive, é de geral, assim, que precisa, que entende, que tem interesse e curiosidade, inclusive. Irmão, eu preciso do óleo, ou preciso da flor, eu preciso do produto da Sagrada Medicinal. Não tem um laudo. Como que eu faço, cara? Porque eu vejo, inclusive, que existe resistência de alguns médicos. Mas e aí? Eu preciso. Como você falou, é uma opção minha o tipo de tratamento que eu escolho. E eu escolho fazer o tratamento com óleo de cannabis. E aí? Hoje é mais difícil do que eu achei que seria. Alguns médicos ainda estão analisando toda essa situação para poder começar a prescrever. Só que vem num passinho bem de formiguinha. Então, apenas 3% dos médicos hoje no Brasil receitam. A associação não dispõe de médicos, mas nós temos uma lista com alguns médicos que trabalham com cannabis. Então, hoje, quando a pessoa entra em contato conosco sem o laudo, nós enviamos essa lista para a pessoa, ela faz a escolha que mais couber para ela. E aí, esse médico, se a enfermidade dessa pessoa tiver condições de ser tratada com cannabis, ele vai estar receitando. E aí, hoje é um medicamento controlado. Então, essa pessoa, com a receita do medicamento em mãos, ela consegue estar adquirindo óleo, não só na Sagrada, mas em todas as associações que tem hoje no Brasil. Tem muito? Tem. Tem crescido bastante e isso me traz muita alegria. Que bom. Você vê que tá evoluindo a pauta, né? Sim, sim. Mas é o que eu estava falando ontem com um médico. Não adianta nós produzirmos toneladas de óleo se vocês não receitarem. Como também não adianta vocês receitarem se ninguém produzir. Então tem que existir uma união, tem que existir uma parceria, Tem que ter um equilíbrio, né? para que esse estudo dê continuidade, para que seja feito isso. Você falou que apenas 3% dos médicos receitam tratamentos com cannabis, né? Mas o que que a associação ela pode influenciar nisso, trazer para o médico, para outros médicos, na verdade, né? Porque esses 3% já tá dentro de um grupo que mais esclarecido. E esses outros 97%? O que que vocês podem fazer por eles? Hoje a associação conta com um setor exclusivo para profissionais da saúde, onde eles podem estar entrando em contato conosco. E uma enfermeira canábica já com mais de 5 anos de atuação nesse meio pode estar guiando eles, pode estar instruindo eles, pode estar passando diversos cursos profissionalizantes para eles. E ali eles podem começar a estar fazendo uso desse tratamento para os pacientes deles. Que incrível. Então, assim, vocês dão todo um suporte, né? Todo um suporte. Essa luta é pela causa, Thiago. Não é só para levar o bem para o paciente. É para também conseguir trazer mais médicos, porque fazendo isso nós sabemos que vai estar ampliando esse leque. Vai estar chegando em mais pessoas. Então a ideia é essa, é disseminar cada vez mais o assunto, normalizar cada vez mais e fazer ele chegar cada vez mais longe. Sensacional. A gente fala muito
eu, pelo menos, né? Porque eu falo da minha dor. Então, é o que eu tenho propriedade. Mas o óleo, ela serve para quais tipos de enfermidade? Você consegue, assim, listar algumas? Porque eu tenho convicção de que não é só pra ansiedade. Até Não, porque eu já vi, tipo, no autismo mesmo, a galera usa bastante pro controle ali de sim, convulsões, sim, epilepsia. Então eu já tenho dois. Vai, continua a lista. sim. São muitos benefícios e cada hora é descoberto mais, porque como os estudos ficaram parados muitos anos pelo mundo e agora está sendo reaberto, cada hora sai um artigo novo. Doenças relacionadas à saúde mental, porque são doenças que o sistema endocannabinoide vai estar regulando. Doenças raras têm atuado de uma maneira sensacional e são doenças que, como são raras, não tem muito paciente. Quando não tem muito paciente, é difícil se pagar um estudo. E ela vem trazendo esse conforto, esse alívio para essas pessoas que Que estavam meio sensacional. esquecidas. Que sensacional, cara. É o que você falou, ela é rara, então não tem estudo, não tem, teoricamente, tá? Falando uma besteira. Não tem medicamento pra tratar aquilo. Quando tem, é absurdamente caro. Exatamente. Só que tem os canabinoides ali, doido pra receber a cannabis Naturalmente, naturalmente. ela vai tratando do organismo da pessoa e são resultados impressionantes. Davizão, eu quero fazer uma pergunta da caixinha de. Ninguém mandou a gente colocar lá, né? Essa daqui, essa é muito boa, mas ela já tá no cronograma pra fazer por último. Como adquirir o produto? Não falamos ainda. Sim. Hoje a pessoa pode, se não tiver receita, pode estar entrando em contato com a associação. O pessoal do acolhimento vai estar enviando para ela essa lista de médicos. Com essa lista na mão, ela vai fazer a escolha dela, escolher o médico que case com o problema dela. Voltando com esse receituário, nós já podemos estar fazendo o envio para a pessoa. Um envio rápido, um envio eficaz, porque a doença não espera. Rápido mesmo. É rápido, tem É que ser. rápido, vocês mandam benzão, mano. Eu falo, putz, vai acabar meu óleo, não vai chegar. Vai acabar meu óleo, não vai chegar. Quando eu penso que não, ô, Thiago Borges, ô, Thiago sou eu, Thiago é comigo. Ó, chegou aqui, ó. Eu não comprei nada. Aí eu fico, juro pra você, porque não é aquele recebidos, né? Que você fica assim, pô, comprei uma câmera nova e tal. Aí você fala, não de nada. Aí chegou, aí você abre a caixa, tipo, salvou, cara, salvou demais. E aí envio rápido, tranquilo. Tranquilo. A partir da hora que o óleo chegar na mão do paciente, nossas enfermeiras entram em contato com ele e vão guiando esse Quero que você fale tratamento. sobre. Porque eu tenho um acompanhamento fantástico. Eu não, eu nunca me senti tão respeitado numa consulta, num acompanhamento quanto eu sou nesses acompanhamentos da associação. De verdade, não tenho por que puxar saco de ninguém. É um acompanhamento fantástico. A gente acredita muito, Tiago, que é da maneira que tem que ser. Vai totalmente na contramão, né? É muito humanizado. Hoje você tem uma consulta médica, daqui 30 dias você tem um retorno e acabou ali, É né? isso aí. Então, a nossa ideia foi trazer isso devido a, ao que veio acontecendo nos tempos. Como o sistema endocannabinoide ele é único, não tem como a gente fazer uma dose para todos iguais. Então, tinha muita reclamação. Olha, eu não estou sentindo o efeito do remédio, eu não estou conseguindo atingir o poder dessa planta. Foi aonde deu um estralo. Eu falei, pera, a gente precisa de alguém para acompanhar isso. As enfermeiras elas não podem estar mexendo na dosagem, Uhum. mas elas podem estar indicando, olha, agora acho legal você chamar o seu médico para ele consertar a sua dose que você precisa que aumente ou precisa que abaixe a dose. Mas ter esse acompanhamento tem feito toda a diferença. Saía muito paciente. Ele chegava, comprava o óleo, pessoas que já estão numa situação que topam qualquer coisa. Uhum. Ela chegava lá e comprava o óleo. No mês seguinte eu via que ela não comprou de novo. E a nossa preocupação não é se ela comprou ou não por
por trazer financeiramente um lucro para a Aham. associação, e sim o porquê que ela parou de comprar e tomar o óleo. E fomos analisando que estava parando o tratamento porque não sentia o efeito. Quando entra esse grupo de enfermeiras, o quadro muda totalmente. Eu tenho mania de dizer que elas são igual uma mãe. São Elas mesmo. chegam a mandar mensagem para os pacientes na hora que o paciente tem que tomar o remédio para ele não esquecer. Eu acho a coisa mais linda isso. E aí a gente começa a sentir uma mudança muito grande. Pessoas não indo mais embora, trazendo pessoas. E aí chega onde a gente quer chegar. Essa disseminação do remédio. Entendeu, família? Vai lá, entre em contato com a associação. Se você não tem um laudo, você vai ganhar de brinde. Você vai ter uma lista com diversos médicos. Esses médicos vão te avaliar e vai te dar o laudo, receita. Você volta o contato com a associação e depois você tem um acompanhamento desse. De gente, um acompanhamento humanizado. E eu posso falar isso com propriedade porque é incrível. Gi, I love you, Gi. Gisele tá. Você pode comentar aqui, viu? Ai de você se não comentar. Essa eu vou cobrar. Uma coisa que eu acho importante dizer é que todo esse acompanhamento é gratuito. O paciente ele não paga R$ 1 para ter esse acompanhamento das enfermeiras. Isso é tudo custeado pela associação. Isso é um direito que a associação dá para todos os associados. Sensacional, irmão. Então, se você não aprendeu, a gente vai deixar tudo na descrição. Essa daqui. Então, eu sou legal, assunto que gostaria de saber quais os benefícios do óleo. Poxa, eu acho que a gente já falou bastante sobre quais são os benefícios do óleo, mas se você puder falar, mano, diga, fica à vontade, você é livre, irmão. Ei, Basicamente, para mim, o benefício do óleo é trazer a dignidade de volta para a vida da pessoa e da família dessa pessoa. Porque a enfermidade, seja ela qual for, ela prejudica a dignidade tanto do paciente quanto dos cuidadores. E ver a cannabis trazendo essa dignidade de volta dá uma alegria muito grande. aí sabe o que dá uma alegria muito grande também? Poder compartilhar o arroba de vocês. Gratidão. É como eu falo pra geral, eu tô virando testemunha da cannabis. Ô, gente, comenta aí, ó, cupom de desconto Tilubes. A Ângela vai me matar. Se tiver pelo menos 5 comentários desses, nossa, ela vai me quebrar. Ô, Ângela, I love you. Fala o arroba fala todos os contatos possíveis da Visão, porque é a informação que a pessoa precisa saber. Hoje a Sagrada tem 3 portais de atendimento. Nós temos o WhatsApp 011 916 79 3080. Temos o atendimento via Instagram, onde a pessoa entra em contato pelo @Sagrada Medicinal. E temos a web www.sagradamedicinal.org.br. Família, se você não anotou aí, vai estar na descrição. Mas se eu fosse você, você, eu já entraria em contato. Fica a dica aí. E agora a pergunta que não quer calar da Visão, que eu penso até ser um pouquinho complicada, é, para finalizarmos, qual a sua expectativa de futuro, tanto quanto associação, tanto quanto produtor? Em- Como que é assim para você? Perspectiva tanto de governo quanto de derrubada de preconceito. Você acha que a gente tá num bom caminho? Eu acho que sim. Eu acho que... quando eu comecei lá atrás, eu nunca achei que isso ia ser fácil. E eu achei que ia ser mais difícil. A gente ainda esbarra em muita falta de legislação, a gente ainda esbarra em muito preconceito, mas em contrapartida a gente vê o número de pacientes crescendo muito. Então volta para aquilo que eu falei para você da normalização. A partir do momento que isso for normal, eu acredito que o governo já não tem mais força para parar isso. Então, a nossa luta é essa, pela regulamentação para que possamos trabalhar de uma maneira correta,
com leis, com um apoio do governo, né? E ele não precisa dar nada para nós, não. Só a segurança. Porque nós também temos família. E nós gostamos de dormir todo dia com ela. Então eu não acho justo as pessoas que estão nessa linha de frente não estarem dormindo por medo de um dia ter que sair e ficar preso por estar levando bem para as outras pessoas. Em relação aos pacientes, eu fico cada dia mais feliz, porque eu vejo que a aceitação está sendo muito grande. Os resultados mostram isso. Cada um que sente o benefício dessa medicina vira uma testemunha da cannabis. De tanto ouvir mentiras, ela se sente à vontade de contar a parte dela, a verdade dela. Isso alegra muito o meu coração e me traz uma tranquilidade de que para os próximos que vierem vai ser muito mais fácil do que para os que vieram lá atrás. Menos difícil, menos difícil. Menos difícil, Massa. Davizão, eu quero você olhando para aquela câmera ali, ó, onde está sendo monitorada pela Super Ângela. Deixa um recado para aquela galera que ainda está indeciso ao tratamento com cannabis. Eu já falo bastante sobre, mas você também tem propriedade de causa para poder falar, explicar um pouquinho da sua jornada para poder levar essa dignidade para eles. Então deixa um recado para aquela galerinha ali que tá indeciso. O recado que eu deixo para vocês, não procure precisar para se informar. Hoje tem muito artigo. Hoje está muito fácil para você saber os benefícios da cannabis e tirar suas próprias conclusões. Deixa um recado aqui também, Thiago, para todos os médicos, dentistas que ainda não receitam. Hoje existe muito artigo. Hoje existe muito acesso. Então, pesquisem essas informações. Existem vários cursos hoje para que vocês possam se profissionalizar na cannabis e estar ajudando a cada paciente que entre pela porta de vocês de uma maneira diferente, de uma maneira mais natural, de uma maneira mais digna. Médicos, dentistas e veterinários, né, E bicho? veterinários também. E veterinários. Cara, isso eu fiquei de cara, mano. Que informação sensacional. Essa daí, essa vai ter corte. Essa vai ter corte. Davizão, irmão, não tenho palavras pra agradecer. Cara, você sabe do meu coração de querer você aqui, irmão. Satisfação, zona, gratidão demais por poder trazer pra nós fatos, trazer realidade, jornada, porque às vezes a pessoa só escuta falar ali maconha, já dá 3 passos pra trás e não quer saber. E você trouxe o seu tempo de vida aqui pra esse canal pra trazer toda a sua jornada, toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento pra poder falar pra você. Tá indeciso? Tá na dúvida? Tem preconceito? Torce o bico pra quando fala maconha. Você torce o bico? Ela tá salvando, enquanto você tá aí morrendo de preconceito. Tá? Irmão, satisfação. Obrigado demais. Queria te agradecer a oportunidade. Você tá maluco, irmão. Isso daqui para mim é muito importante. Pra mim é demais. Poder levar longe a informação, para mim faz toda a diferença. Informação séria, verdadeira. Te agradeço pelo seu tempo, por você ceder esse espaço. Tá aqui pra Isso é quando muito você importante. quiser. Irmão, sua casa. Saiba disso. Gratidão. Ângela, obrigado, viu? Sabe as tretas que nós tivemos? Esquece. Pô, família, faz tempo que eu tô querendo ele aqui, bicho. Vocês precisam saber disso, cara. E ele precisava vir falar disso, mano. Você entende? Gente, olha isso. São pessoas altamente empenhadas em querer levar coisa boa pro universo, bicho. Você tá entendendo? É isso. Obrigado. Ó, tem dúvida? Manda lá no arroba deles. Arroba Sagrada Medicinal, porque eu não vou saber responder. A Ângela vai. Gratidão, Thiago. Gratidão Zona. em nome de todas as pessoas que fazem o uso e que têm necessidade de fazer o uso, mas ainda não conhecem.
Gratidão enorme. A informação tá aqui. Valeu, Nico. Gratidão. Viu? Nem doeu. Nem doeu.